Boa noite a todos. Então, o motivo desse vídeo, dessa transmissão, é comentar um pouco a notícia que hoje foi veiculada nas mídias, seja de Sergipe, seja além fronteiras, levando em consideração que a gente está a um passo do governo do estado de Sergipe privatizar a DESO. E caberia aqui algumas reflexões sobre justamente essa ideia insana, injusta e ao mesmo tempo um tanto quanto desnecessária do governo de Sergipe vender um bem, um patrimônio tão necessário que é a Companhia de Abastecimento de Sergipe, de água. A venda da DESO, se ela se concretizar, vai provar, primeiramente, aquilo que a gente já sabe. O governo de Jackson Barreto é um governo incompetente. Incompetente administrativamente, incapaz de gerir, de governar os bens do nosso Estado, os bens daquilo que é do povo. Porque aqui a gente tem que se lembrar que o que é do Estado é do povo. E a gente não está falando de vender um bem de Jackson Barreto, de um deputado, de um vereador, de um prefeito. Não! A gente está aqui falando de vender um bem que é do povo, e o povo precisa entender, o povo precisa também opinar, e o povo precisa também autorizar essa venda, porque vai afetar a vida de todos nós. Aí pode vir todos os argumentos possíveis. Ah, padre, a DESO não está dando mais conta, está sucateada. Sergipe vive uma crise de abastecimento enorme, falta água constantemente. No sertão mesmo, eu sei, sou de Poço Redondo, a gente sabe o quanto é difícil viver com essa realidade da falta d'água, com essa realidade, dura, que é a questão do abastecimento em relação à DESO, principalmente nessas regiões mais distantes. Aqui a gente não está desconsiderando que o serviço hoje é um serviço de péssima qualidade. Mas por que está hoje um serviço de péssima qualidade? Porque simplesmente a DESO, como outros órgãos públicos, eles se tornaram alvo de um sucateamento proposital para que se pudesse chegar a esse ponto, para que pudesse se chegar a essa necessidade de dizer ao povo de Sergipe que é preciso vender, que é preciso privatizar, é preciso tirar do povo para dar para o privado aquilo que não deveria estar assim. Simplesmente o que falta, meus irmãos, é justamente um olhar crítico, administrativo, ético, em relação a essa realidade tão dura que é ver os departamentos estaduais, estatais, como estão sendo sucateados constantemente. A gente precisaria ter um pouquinho mais de consciência, de lucidez, inclusive, para poder enxergar essa realidade dura, que é ver o povo sem água nas torneiras, o governo dizendo que a culpa não é nossa, porque a coisa está difícil, porque a crise está aí. Mas por que então não investir? Por que também não colocar todas as forças para orientar bem esses bens nossos que estão confiados a vocês, governantes, para que possam frutificar, fazer render, fazer crescer e não simplesmente falir a tal ponto de ter que vender? Quando a gente vê um processo de privatização sendo iniciado, a gente daqui a pouco percebe, sem dúvidas nenhuma, que o que está sendo negociado é o próprio povo. É o próprio povo que está em jogo.
sem dúvidas nenhuma, é a própria realidade de vida de cada cidadão que, quando confiou um voto na urna, confiou a pessoas que administrariam e não que se desfariam daquilo que é bem de todos nós. A gente deveria ter um pouquinho também de lucidez enquanto cidadãos, enquanto sergipanos, para justamente não agora simplesmente cobrar não que precisamos reestruturar a DESO e outros departamentos do governo, mas a gente precisaria tomar consciência de que a nossa participação hoje ela é fundamental para que tudo isso que se está pensando fazer não venha a acontecer de fato. É preciso a gente assumir hoje a postura de não pessoas que vão gritar dizendo não à privatização, mas dizer nós não queremos por motivos lógicos. Primeiro, é uma empresa nossa, é uma empresa do povo, é uma empresa do estado de Sergipe. Segundo, já que está em crise, como foi que começou a crise? Que eu saiba, toda empresa em crise, ela às vezes pode precisar de uma auditoria. Quando foi feita a última auditoria na DESO? Para avaliar as entradas, as saídas, para avaliar a gestão e para avaliar também o investimento feito em toda a sua estrutura física e humana que é necessário estar funcionando bem para que uma empresa possa continuar servindo e crescendo. Ah, está em crise? Tudo bem, está em crise. Mas para onde está indo o lucro ou para onde foram os investimentos que a gente não vê acontecer nessa empresa de que, desculpa dizer, está atuando em 90% do estado de Sergipe? 90% do estado de Sergipe, uma empresa que atua nessas dimensões, você dizer que simplesmente está falindo e que é preciso vender para que o Moldro possa superar essa crise, simplesmente estamos dizendo que nada, estamos maquiando o que precisa se maquiar para que vendamos. E aí surge uma outra pergunta: e para onde vai esse dinheiro? Para onde foram os 577 milhões da venda da Energip? Para onde foram? Ah, foram colocados em muitos lugares, padre. Não, foi muitos investimentos feitos. Mas vem cá, são 577 milhões investidos visivelmente em quê? É preciso a gente também se colocar, né, diante dessas perguntas, para que a gente não caia simplesmente na mesma história de que uma realidade do Estado, um instrumento, uma empresa do Estado vem à falência ou então está sucateada e agora a gente simplesmente tem que vender. Olha, sinceramente, é preciso a gente ter muito olho aberto para esse tipo de golpe. Isso sim é um golpe que quer dar no povo brasileiro, no povo sergipano. Imagina, vender aquela companhia que vai levar água para as nossas casas. Vender aquela que já o faz, bem ou mal, mais mal do que bem, a nossa água tratada para as casas que estão no estado de Sergipe. O serviço vai melhorar? Sem dúvidas. Quem tem empresa faz crescer, administra bem, quer fazer com que o investimento se torne lucro. É natural. Mas quando simplesmente a gente vê uma empresa que é só tirada toda a sua autonomia, que é simplesmente sucateada em toda a sua realidade humana e física, quando você vê os canos estourando a todo momento, todo dia uma adutora chega que estourou um cano, chega que está com vazamento, a gente simplesmente percebe que não tem administradores sérios e muito menos um chefe que diga vamos resolver a situação, mas que no final do mês pergunta quanto temos em caixa, preciso para desviar para outros lugares. É preciso a gente tomar consciência disso.
Nós não podemos de modo nenhum ficar de braços cruzados, esperando simplesmente o governo de Sergipe vender aquilo que é nosso. Levanta as interrogações. Põe tudo isso para se questionar. O povo conclama uma auditoria. Por que não está funcionando? É preciso, meus irmãos, meu povo sergipano, é preciso a gente tomar consciência. Se a gente fechar os olhos, o mandato acaba dos que aí estão, o dinheiro não vai ficar e nem vai ser investido, e a gente simplesmente vai perder o nosso patrimônio. É preciso a gente tomar consciência. Aquilo que é nosso não deve ser de modo nenhum ser perdido por causa da nossa inconstância, por causa da nossa indiferença e principalmente por causa do nosso descompromisso com aquilo que é nosso, que é do povo, com aquilo que é de todos nós sergipanos. Eu penso que a gente precisa hoje fazer uma experiência muito mais de lutar, de defender, de questionar, do que simplesmente ver a coisa ir embora. Quantas vezes, em Poço Redondo mesmo, a gente viu passar 2, 3 semanas sem água nas torneiras, com o rio São Francisco a 9 quilômetros de distância, em linha reta, e com a capacidade enorme de abastecimento, mesmo que fragilizado, mas que as duras penas vêm se mantendo, e a gente, um povo pacífico, um povo ordeiro, um povo tão acolhedor, ainda continua na espera de que tudo vai mudar. A gente sabe que não vai. Se a intenção era dizer o serviço não presta, isso a gente já tinha constatado há muito tempo. Mas eu acho que o povo não percebeu ainda, que o que não presta não é o serviço da DESO, mas é o serviço daquele que está no poder e que tem a audácia de querer colocar à venda um bem público. É preciso a gente tomar consciência disso. A DESO vem pedindo socorro há tempo. Ela não está pedindo para que desliguem os aparelhos. Ela está pedindo socorro. Ela quer se manter viva. Mas o problema é que aqueles que estão a cuidar dela está querendo dizer seu fim é esse. Porque a gente, na verdade, quer ficar com o lucro, a gente, na verdade, quer ficar com a herança, a gente, na verdade, quer ver quanto vamos lucrar com o seu fim. Na verdade é isso. A gente precisa tomar consciência. A DESO, ela não é um patrimônio do governador, é do povo de Sergipe. E se o governador vem com argumentos dizendo que precisa ser vendida porque não dá conta dos prejuízos que ela gera e principalmente daquilo que ela não consegue oferecer em serviços de qualidade para o povo sergipano, que é o principal interessado nos serviços dessa empresa, eu diria, convoque primeiro uma auditoria séria. O Ministério Público Federal deveria assumir a frente, e aí então a gente poderia avaliar se existe prejuízos ou má gestão. Se for má gestão, é simples. A má gestão se resolve com a alternância daqueles que lideram do poder. Se for simplesmente uma empresa que faliu há muito tempo, porque foi levada a óbito por aqueles que estavam à sua frente, se o Ministério Público e se os dados, os números, todos os estudos, todos os apontamentos disserem, de fato, ela não oferece nenhuma mais resistência que não seja essa do seu fim, tudo bem, vendamos. Mas eu acho muito pouco provável que isso vá ser observado. A água é o bem mais precioso e o mais valioso que uma empresa pode administrar e fornecer. A gente vê a Coca-Cola, a gente vê tantas empresas aí lutando e querendo
o aquífero Guarani, por exemplo, não simplesmente para ter o aquífero para si, mas para lucrar, para vender, para fazer acontecer tudo aquilo que um comércio ele faz. Mas na verdade, por quê? Não acontece isso com as nossas empresas, com a Andeso, por exemplo. É porque, na verdade, o que está em jogo são os milhões que pode fornecer àqueles que estão no poder para que, encerrando a sua carreira triste, então possa dizer: posso descansar em paz com aquilo que eu lucrei, daquela que matei e com aquilo que tirei do povo, que nunca mais será dele e muito menos fará do povo o principal objetivo das suas intenções. Abramos os olhos, meus irmãos. Tomemos consciência. Não deixemos de modo nenhum isso acontecer. E se por acaso aconteça de forma silenciosa e de forma extremamente covarde, a gente pode então assinar também o fim da democracia, da vergonha e principalmente da honra do povo sergipano. Não se vende o que é do povo. Luta-se para manter. Convoca-se ajudas para ressuscitar e para fazer reanimar aquilo que é necessário. Porque, com certeza, mais vale uma vida cheia de lutas, com toda a consciência de que foi até o fim, mantendo-se vivo, do que simplesmente fechar os olhos e deixar que tirem de nós aquilo que nunca poderia deixar de ser e que é tão importante e essencial. Façamos acontecer a nossa voz. Mudemos as estatísticas e cobremos de quem de direito aquilo que é do povo. A justiça, uma boa administração e principalmente a honradez naquilo que é tão essencial para a vida do povo de Sergipe. Não tenhamos medo. É preciso ter coragem e dizer não a essa loucura de tirar do povo aquilo que não é de um só. Boa noite. Compartilhe, pense, reflita e lembre-se: se não fizermos nada hoje, amanhã os nossos filhos, nós mesmos, não há muito tempo, é que dirão: o prejuízo foi grande, porque uma outra empresa vai comprar, vai lucrar e vai dizer a todo mundo: o que faltava era alguém que a verdadeiramente administrasse. Que se por acaso alguém consiga comprar a loucura deste homem, que possa provar que na verdade o incompetente e o fracassado não era a empresa, mas era quem estava à frente, o seu governador. Boa noite a todos.